Olá, bom dia, boa segunda-feira. Toda semana a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre o que o céu nos inspira, essa conexão dos astros que nos acompanham e que a gente tem essa sabedoria nas mãos, sabedoria milenar que o ser humano buscou há tanto tempo, empiricamente, e que a gente chega aqui cheio de conteúdo, cheio de reflexões. E essas reflexões são importantes porque a gente pode se conectar com o movimento natural do que acontece no nosso cosmos, tanto o grande cosmos como o pequeno cosmos. Então, antes de começar a interpretação, eu peço que você fique aqui até o final do vídeo, porque eu tenho uma sugestão para vocês bem legal lá no final, tá bom? Então, semana, começando com o eclipse da Lua. O eclipse da Lua é um dos fenômenos belíssimos do céu, tantos, mas esse é também bem especial. E, evidentemente, tem muito a nos dizer, tem muito a nos inspirar. E os eclipses, eles acontecem quando o Sol e a Lua, esse casal que está no céu, se alinha exatamente na mesma latitude celeste. Então, o Sol está sempre a 0 graus de latitude e a Lua vai variar 5 graus ao norte, 5 graus ao sul, mas num desses momentos do movimento dela, ela passa pela latitude 0. E aí isso significa que ela está alinhada com o famoso nós lunares, bom, esse é o papo para outro momento, e ela está alinhada com a Terra e com o Sol. Os três estão no mesmo lugar. Esse eclipse não foi total, ou seja, está exatamente ali nessa linha, mas chega a trazer sombra e ser considerado eclipse parcial da Lua. Na Lua nova, os eclipses são o do Sol. Então, hoje a gente vai falar desse nosso último eclipse, que aconteceu no sábado e que tem movimentado muitos comentários, tem movimentado muitas dúvidas, e eu estou aqui para tentar tirar alguma delas. O eclipse da Lua é uma conversa entre o Sol e a Lua, em que, num dado momento de uma lua cheia, ela é oculta. É como se as luzes se apagassem. E isso é muito importante porque a gente tem um momento que as luzes se apagam, a gente não consegue dormir direito com luz acesa, nem deveria, né? A não ser que tem medo. E aí nós vamos falar também dos medos, que estão representados nesse eclipse em tantas outras coisas astrológicas, mas esse é um deles. Então tem hora de apagar as luzes, para a gente acalmar a alma, para a gente poder acalmar a cabeça, para nos sentirmos um pouco mais introspectivos. E esse é um momento incrivelmente diferente de toda a lua cheia, que eu falo de um recolhimento. E esse recolhimento, ele significa para a gente entrar mais profundamente na intimidade dos nossos sentimentos, de nossas impressões, daquilo que nos afeta. Estamos mais sensíveis durante esse período, sim, a sermos afetados pelos climas, pelos acontecimentos, pelos nossos pensamentos, pelas nossas angústias, pelos nossos sonhos. Estamos mais afetados. E, por outro lado, a intimidade das relações. Eu quero colocar aqui uma coisa importante, que é a Lua representando o campo da subjetividade, o campo dos afetos, a experiência de cuidar e ser cuidado, no momento que nós precisamos ser olhados pelo outro, e que nós precisamos olhar o outro com esse sentimento de empatia e acolhimento. A Lua fala dessa empatia, fala da simpatia, fala das conexões, dos laços que nós vamos estabelecendo com as pessoas, com as coisas da nossa vida, nossas raízes, nossa história, nossa casa, nossos entes queridos. E esses laços, eles podem ou não ser íntimos. Nós podemos ter amizades, nós podemos ter relacionamentos amorosos que são muito externos, que a gente vive muito o lado externo dos encontros. Não estou falando que seja coisa boa ou ruim, são as experiências de fora, né? Quando a gente está ali encantado com uma pessoa, ou está brigando com alguém, está estressado com uma situação, mas está tudo lá fora. E muitas vezes a gente esquece dessa intimidade,
Essa coisa que só no fundo a gente consegue, de fato, estabelecer um laço ou laços que vão alimentar verdadeiramente a nossa alma, os nossos sentimentos, que vai arrumar a nossa cama para dormir, que vai apagar nossas luzes na hora de dormir. É semelhante àquela criança que é olhada e cuidada e na hora que ela deita, alguém vai lá, o pai ou a mãe, apagam aquela luz e cobrem essa criança para ela não sentir frio. Ou descobrem porque ela está suando. Então, esses cuidados é o que nós precisamos cuidar agora. É ter, primeiro, um fechamento de uma espécie de portal, de porta, de acesso, aquilo que vai nos afetar e que não precisa ser vivido, que não é nosso, que não nos pertence. Fechar essa porta de saída do que está dentro da gente para não afetar quem também não tem nada a ver com isso. Para a gente saber com quem a gente pode partilhar e compartilhar a nossa intimidade. E aí sim, esse portal se abre para dentro das nossas relações. Esse é o eclipse da Lua. Agora, ele acontece com o Sol no signo de Escorpião, que é um signo que fala da finitude da vida e das coisas. O mundo, o universo é finito. Finito no sentido de que, não sei se ele é infinito no sentido da sua dimensão, mas as coisas acabam, elas não são eternas. E Touro, o signo da preservação. Então, é um polo importantíssimo para a gente trabalhar nesse momento. Preservar aquilo que tem valor e jogar fora aquela carga que a gente não consegue mais carregar. Que nós estamos, de fato, sobrecarregados de trabalho, de responsabilidades, de ressentimentos, de mágoas, de memórias, que não nos deixam andar para frente. Então, a limpeza que nós temos que fazer, falando do signo de Escorpião, é a limpeza de um passado que tem que se ressignificar no presente, para que a gente possa conservar verdadeiramente as relações que nós podemos deixar entrar nesse palácio da nossa alma. Essa é, eu acho que uma das interpretações e das dúvidas, respondendo algumas dúvidas que eu tenho visto por aí. E eu queria muito que se deixasse bastante de lado, ou completamente de lado, as interpretações de que um eclipse é um sinal de coisas maléficas. Tudo vai depender da forma como a gente lida com essa porta que tem que fechar, tem que abrir. Não dá para deixar a porta da casa aberta, porque alguém pode levar o que é nosso. A mesma coisa acontece em todos os outros níveis. Regular nosso tempo de trabalho e deixar espaço para o prazer. O último eclipse do Sol foi no signo de Libra, regido por Vênus. Esse eclipse acontece com a Lua no Touro, um signo também regido por Vênus. Além de Vênus falar dos afetos, da libido, do Eros, a Vênus fala do prazer, do conforto. E fala também, de alguma forma, representando simbolicamente o trabalho, esse pé de boi do touro. Só que o touro cansa e precisa descansar. Então, vamos descansar um pouco, dedicar o nosso tempo precioso, valioso, para aquilo que vale a pena. Essa é a mensagem do eclipse dessa semana. Aí nós temos no dia 3 de novembro, uma oposição do Sol com o Júpiter e uma oposição da Vênus com Netuno. Isso vai ser na sexta-feira, mas vai valer da metade da semana até o final da semana. E esses dois aspectos, juntando um pouco do simbolismo do que é Netuno e Júpiter, do que é a consciência, né, do Sol e os afetos da Vênus, a gente tem consciência que a gente alimenta de mais expectativa em relação à vida e às nossas relações, e que muitas vezes nós fugimos também dos nossos desejos e dos nossos sonhos. É importante a gente fazer uma conexão. O que é
algo que eu não posso atingir e que eu escapo por essa fantasia, e o que é que de fato eu preciso mobilizar para alcançar esses objetivos, isso que é aquilo que eu tanto desejo viver no meu campo amoroso, nas minhas relações queridas e que eu desejo viver para minha própria vida. Não idealizar demais você e nem fugir daquilo que você pode ser. Então, isso é o dica da semana. No dia 4, no dia seguinte, mas isso também valendo para esse período todo, meio da semana até o final da semana, nós vamos ter o Mercúrio fazendo uma oposição com Urano, e aí a cabeça, gente, vai ficar, né, mais veloz que um OVNI. São 300 mil galinhas enlouquecidas dentro da nossa mente, que a gente tem que botar as galinhas para fazer alguma coisa, produzir alguma coisa. Mas é momento também de abrir a cabeça para as coisas novas e para os planos de futuro, sem precipitar, apenas estudar o que nós queremos ter lá na frente. E, por último, nós vamos ter o Saturno entrando em movimento direto, faz tempo que ele está em movimento retrógrado, e eu espero que mundialmente as coisas comecem a se resolver. Porque teve que voltar lá atrás para entender que os conflitos que nós vivemos são coisas muito antigas. Saturno teve com o tempo. E que agora ele andando direto, viu-se que o buraco era mais embaixo, então eu desejo ardentemente que a humanidade possa viver um momento de paz. Depende da gente, na medida que a gente faça o nosso papel. Vamos andar para frente, vamos entender que o passado, ele se presentifica, mas, mais uma vez, agora vamos ressignificar esse nosso passado. Bom, eu falei que se vocês ficassem até o final do vídeo, eu tinha uma sugestão para vocês, então aqui vai. Toda semana a gente fala das chamadas previsões, as inspirações do céu, que nos acompanha e que é uma interpretação para todos nós, para todos os seres humanos, de qualquer lugar do planeta. Cada um vai fazer a sua parte. Agora, vocês sabiam que dá para fazer um estudo, uma análise dessas inspirações, dessas previsões, individualmente para cada pessoa. São chamados trânsitos. E os trânsitos é como se você pegasse um GPS e dissesse assim, gente, eu quero chegar lá. Como é que está o trânsito? Vou sair antes, vou sair depois? Não vai dar para chegar? Alagou? É ter uma ideia do que está fluindo. Agora abriu o sol, vamos aproveitar, pegar uma praia, é sábado, enfim. Isso, eu tenho essa interpretação para vocês, está disponível no link do Instagram, na bio, e no link aqui na descrição do vídeo. E ele é feito para um ano, para você poder fazer seu planejamento anual e poder entender e significar e ressignificar um monte de experiências que estão sendo vividas e que se desdobram em outras mais à frente. Então, se você tem interesse, mais uma vez, no link da bio do Instagram, tá lá, é só encomendar, se você tiver interesse, e na descrição do vídeo do YouTube. E se você gostou e gosta desse nosso canal, dá like lá, se vocês acham que a gente merece esse like, tá bom? Um grande beijo para todos vocês. Uma ótima semana.